está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Declarou Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Palavra do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, fé, batismo, batismo e fé, para poder ver o reino de Deus, ser parte desse reino aqui, agora e também na plenitude, na eternidade. Com esta palavra de Jesus Cristo, nós anunciamos que estamos aqui reunidos, não em nosso próprio nome, mas nos reunimos como família da fé, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para vocês que estão aqui no Templo da São Mateus. E um bom dia também para quem nos acompanha na transmissão, nesse culto da comunidade evangélica de Joinville, União Paroquial. Para quem não nos conhece, nós somos a Paróquia São Mateus, estamos na Avenida Santos Dumont 324, na zona norte da cidade, próximo ao terminal urbano norte, na divisa do Bom Retiro e do Santo Antônio. Se você não sabe onde é a divisa, é fácil, desse lado da avenida é Bom Retiro, do outro lado é Santo Antônio. Você pode nos fazer uma visita, é muito bem-vindo, bem-vinda, quem nos acompanha quiser nos conhecer. Nós temos os cultos presenciais agora, nesses tempos, todos os domingos, 19 horas, e alternando domingos de manhã às 9 da manhã. Você também que está aqui, quem é da casa, quem nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este culto. Para quem não me conhece, na transmissão, eu sou o pastor Alexandre e estou aqui junto com o pessoal do louvor, com a comunidade aqui reunida, celebrando esse culto, e obrigado também pela sua participação aí pelo YouTube. Eu quero convidar quem pode, que está aqui, você que nos acompanha na transmissão, nós vamos ter um momento de oração. Quem está aqui puder, eu convido a ficar em pé, por gentileza. Amado Deus, nós te damos graças por esse novo dia que nos concedes. Obrigado pela vida, obrigado pelo teu sustento, teu cuidado, obrigado por tudo que somos, tudo que temos. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos concede de nos reunirmos como família da fé. Graças te damos por cada pessoa que está aqui no nosso templo, cada lar representado, quem é da casa, quem nos visita. Graças te damos também pelas pessoas que podem nos ver, nos ouvir pelo YouTube, pelo canal da nossa comunidade evangélica de Joinville. Obrigado por todas as pessoas que têm orado, que têm se empenhado, que podem trazer outras, participar dos nossos cultos. Que a tua palavra possa encontrar nas nossas mentes, nos nossos corações, um lugar onde ela possa ser acolhida para a nossa transformação, também para servir de testemunho a outras pessoas. Senhor, também nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Tu és santo, eterno, justo, puro,
E nós somos pessoas pecadoras. Mas obrigado que o Senhor insiste em ter comunhão conosco. E por isso, com confiança, como diz a tua palavra, chegamos ao trono da graça, pedindo perdão pelos nossos pecados. Sejam pelas palavras, pelas ações, atitudes, reações, pelos pensamentos e sentimentos, pelas nossas omissões e incoerências. Humildemente pedimos perdão, que o sangue de Jesus limpe cada cantinho sujo do nosso coração, para a tua honra e tua glória. Oramos em nome de teu Filho. Amém. A palavra da graça, do amor, do perdão do nosso Deus vem através do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 5. Abandonem a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Abandonem a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. É uma palavra para o povo de Israel, que tinha se desviado dos propósitos de Deus e por isso sofreu o exílio na Babilônia, a destruição do templo, a destruição da sua capital, Jerusalém, das suas muralhas. E agora Deus chama para o arrependimento, para uma mudança de vida. Por nós mesmos a gente não consegue, por mais que a gente tente, né? Nós vamos errar. Mas pela graça de Deus, pela sua ajuda e misericórdia, Ele nos auxilia a mudar de vida, a não amar mais o pecado e a procurar a fazer o que é da sua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, Deus perdoa você que se arrepende do coração. E recebendo esse perdão, nós recomeçamos a caminhada com Ele e também a caminhada com outras pessoas, perdoando e também pedindo perdão a elas. Assim seja na nossa vida. Amém. A comunidade aqui que está presente pode se sentar. A tua palavra, né? A palavra de Deus que é a semente, que ela possa germinar no nosso coração, que a gente possa meditar nesta palavra, né? Lutero dizia, a gente precisa ruminar. Que nem o boi e a vaca faz, né? Bota o capim para dentro, depois fica mastigando de volta. Então a gente recebe e vai mastigando a palavra de Deus no dia a dia para a nossa transformação. Vamos cantar juntos então a tua palavra. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Oremos assim como estamos. Senhor, obrigado pelo que de Ti já vemos recebendo nesse culto. E agora desejamos de fato receber a Tua palavra de amor para nós, para nos transformar e servir como testemunho a outras pessoas. Que da minha boca como pregador saia somente aquilo que é da Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para você que está nos acompanhando na transmissão, né? Sou o pastor Alexandre, aqui da paróquia São Mateus. Estamos na zona norte de Joinville, na Avenida Santos Dumont 324. Se você quiser nos visitar um dia, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus nos abençoe nesse momento em que recebemos a palavra do Senhor. Primeira leitura bíblica está no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 15 a 21. Palavra do Senhor Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Estará em vocês, melhor dizendo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês.
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, Jesus prometendo o Espírito Santo para estar conosco, e diz que a marca do amor a ele é obedecer aquilo que ele tem para as nossas vidas. E o texto bíblico base da pregação, da mensagem deste culto é de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10. Está escrito: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Palavra do Senhor, palavra que é uma boa semente e que possa encontrar no meu e no seu coração um solo fértil. Enquanto o Espírito Santo age, eu tomo a minha cerveja. Enquanto o Espírito Santo age, eu tomo a minha cerveja. Quem fez essa frase? É claro que não fui eu, né? Não ia fazer uma frase brilhante dessa, né? Foi Lutero, Martim Lutero. Enquanto o Espírito Santo age, eu tomo a minha cerveja. Talvez alguém pense assim, poxa, mas falar de cerveja em culto, de bebida alcoólica, como é que é isso? Primeiro, vamos lá, né? A Bíblia não condena a bebida alcoólica. O pecado é o abuso e a dependência. O prejuízo que se faz para a pessoa e para outros a partir da bebida. E nós conhecemos muitos exemplos de que a bebida pode se tornar um pecado na vida das pessoas. O Lutero, claro, gostava de tomar sua cervejinha, inclusive tive a oportunidade de estar na casa dele, ele não estava em viagem, né? Mas ele e a Catarina não estavam lá, eles tinham uma cervejaria própria dele, ele é daquela parte da Alemanha que gostava da cerveja, que tem a parte que gosta do vinho. Jesus também tomava o seu vinho, né? Só para esclarecer, mas ele não está falando em si da bebida alcoólica. Ele está dizendo o seguinte: eu preguei, eu instruí, eu aconselhei, eu apresentei o Evangelho. Porque Deus me mandou fazer isso. Só que tem coisas que não cabem a mim. Deixa o Espírito Santo agora agir no coração das pessoas. Enquanto isso, eu estou aqui fazendo outra coisa. Como, por exemplo, relaxando e tomando a cervejinha que de vez em quando ele tomava. Ou podia ser outras coisas. Enquanto o Espírito Santo age, eu trabalho na minha horta. Enquanto o Espírito Santo age, eu passeio com a minha família. Enquanto o Espírito Santo age, eu faço isso aqui. Ou descanso. Porque Deus vai continuando agindo na sua obra. O Espírito Santo agiu por meio de Paulo e Silvano, né? Ou Silas, como a gente conhece mais, né, esse missionário aí que pregava o Evangelho naquela época. Paulo e Silas, ou Paulo e Silvano, foram instrumentos de Deus para a fundação de uma igreja, de uma comunidade cristã em Tessalônica, uma cidade que até hoje existe, na Grécia. Não foram meses fáceis lá.
no livro de Atos, capítulo 17, conta que houve a perseguição de líderes judeus. Eles, durante 3 sábados, foram na sinagoga local de culto dos judeus lá, mostrando que o Messias, o Cristo, é Jesus. E alguns aceitaram essa palavra desses judeus, mas os líderes não. E aí houve repercussão boa do evangelho entre os de fora, entre os não-judeus, aqueles que já simpatizavam com o judaísmo e outros que eram pagãos, que adoravam outros deuses e deusas. E de repente esses líderes judaicos foram perseguindo e expulsaram Paulo e Silas lá de Tessalônica. Eles depois foram para Bereia. Depois de certo tempo, Paulo envia Silas e Timóteo, que eram seus companheiros de missão, para ver como é que estava a comunidade. Como é que será que o pessoal que a gente pregou o evangelho está? Eles não tinham WhatsApp, não tinham Skype, não tinham os meios que nós temos para comunicação. Vão lá e vejam como estão os nossos jovens irmãos e irmãs na fé. Como está aquela jovem igreja de Tessalônica. E aí eles trazem boas notícias para Paulo. E por isso Paulo escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito do Novo Testamento. Aquelas outras histórias de Jesus, né, os evangelhos, isso tudo foi escrito depois. Tinha a tradição oral, né? Mas o primeiro escrito que se tem registro do Novo Testamento é justamente 1 Tessalonicenses, por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele escreve essa carta começando com o motivo de gratidão a Deus. Poxa, a gente agradece a Deus em oração por vocês. Ele agradece pelo trabalho, pelo esforço motivado e pela perseverança do povo cristão de Tessalônica, que é um fruto do agir do Espírito Santo. Então, enquanto Paulo, Silas e Timóteo estavam fazendo outras coisas, né, nas palavras do Lutero, tomando a sua cerveja, fazendo outras coisas, o Espírito Santo estava agindo ali em Tessalônica. As coisas aconteciam. Mas antes disso, deles darem uma relaxada em relação a, uma descansada em relação a Tessalônica, eles se esforçaram. Eles pregaram, ensinaram, deram bom testemunho, tiveram a convicção do que estavam fazendo, se dedicaram, serviram pelos dons, lutaram pelo evangelho, suportaram a oposição e a perseguição. E o resultado desse empenho em evangelizar, pela graça de Deus, fez surgir uma comunidade, uma igreja onde fé, esperança e amor. Lembra de 1 Coríntios 13:13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, porém o maior desses é o amor? Pois é, ele fala disso. A fé, a esperança e o amor estavam ali, visíveis para os de fora. A fé, que levava ao trabalho, na obra de Deus, a esperança que levava aquela comunidade a perseverar, não desistir, e o amor que os levava a se importar com as outras pessoas. Aliás, você sabe por que o cristianismo se expandiu tanto nos primeiros séculos? Porque os cristãos agiam onde ninguém queria agir. Porque os cristãos daquela época adotavam crianças que ficavam órfãs ou eram abandonadas nas ruas. Porque eles davam sepultamento digno para os cadáveres que eram jogados na beira do caminho. Porque eles não fugiam das cidades onde tinha uma peste, uma doença, mas tratavam dos doentes e muitos deles morriam. Porque eles ajudavam de diversas maneiras quem precisava. Onde o Estado, onde o Império Romano não agia, o povo cristão agia. Por isso a igreja se expandiu. Porque era a palavra em ação. Não era só discurso, mas era o dia a dia. Houve conversão, houve uma mudança de vida lá em Tessalônica. Várias pessoas de origem pagã abandonaram seus ídolos, seus deuses e deusas. Todos, os judeus que eram da comunidade e os não-judeus, acolheram a palavra de Deus com alegria. Procuravam imitar Jesus Cristo. Procuravam imitar o bom testemunho dos apóstolos. Tornaram-se, inclusive Paulo diz, modelos de uma nova vida para as outras pessoas. Ele fala de Macedônia e Acaia, que é mais ou menos o norte e o sul da Grécia. Testemunharam o evangelho na sociedade ao redor. Essa comunidade de Tessalônica era missionária, era diaconal.
diaconia, o serviço, o amor em cristão. Eles pregavam, ensinavam, agiam. Essa comunidade era caracterizada por uma fé viva, por um amor dedicado, pela esperança na segunda vinda de Cristo e a plenitude do reino de Deus. O Espírito Santo agiu nas vidas de Paulo, de Silas e Timóteo, também por meio deles. O Espírito Santo agiu nas vidas daquela jovem igreja e também por meio de seus membros. E o Espírito Santo continua mesmo agindo em nós e por meio de nós, em você, em mim, em todas as pessoas que creem. Deus faz a obra em nós, na minha vida e na sua vida, para fazer também a obra por meio de nós, a fim de que outros creiam. E o importante é que nós somos meios de Deus, instrumentos dele. Nós não somos os donos da ação da igreja. Aliás, seria muita arrogância achar que as coisas acontecem por causa de nós. Na verdade, as coisas acontecem apesar de nós, porque a gente deixa muitas vezes a desejar. Nós não podemos ter a ilusão do girassol, que certa manhã estava cansado e frustrado, e ele disse: hoje eu não vou trabalhar, esse sol é muito folgado, todo dia eu tenho que erguê-lo do leste, chegar lá em cima, né, e depois fazê-lo se pôr a oeste. Hoje não quero saber, não vou levantar da cama, pensou o girassol. De repente, amanheceu, e o girassol começou a levantar a cabecinha dele, né? E foi acompanhando até o poente, até o pôr do sol. E aí ele se tocou que não era ele que movimentava o sol, mas era o contrário. Era o sol que o fazia se movimentar. Então, meu irmão, minha irmã, as coisas acontecem não por causa de nós, mas porque Deus nos permite participar da sua obra. Quando de fato nós cremos em Jesus, a conversão nos anima, nos impulsiona a abandonar os ídolos, como diz aqui em 1 Tessalonicenses. E quais são os nossos ídolos? Eu não sou de origem que adora outros deuses e deusas, né? Mas a gente pode tornar algumas coisas nossos ídolos do dia a dia. O lazer pode ser um ídolo. O celular pode ser um ídolo. O trabalho pode se tornar um ídolo. Outras pessoas podem ser nossos ídolos. Nós mesmos, né? Como a gente pensa que é o gás da coca, a última bolachinha do pacote, como se diz, né? Quais são os nossos ídolos? O dinheiro pode se tornar, os bens materiais. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus como número 1 na nossa vida. Que pode ser algo bom, mas é tornado ruim. E como eu estava falando de bebida no começo de culto, a bebida também entra nisso aí. Quando as pessoas não sabem conviver com ela. E prejudicam assim e outros com o abuso, com a dependência de algo que não precisaria ser assim. Quais são os nossos ídolos que nós temos que abandonar? Também quando a gente crê, a conversão nos leva a acolher a palavra de Deus com alegria. E acolher a palavra de Deus com alegria não é só aquela palavra agradável. Poxa, hoje o pastor, a pastora falou um negócio tão legal. Mas quando a gente fala algo que desagrada, tanto faz se a palavra é agradável ou não aos nossos ouvidos, ela precisa ser acolhida com alegria. Quando a gente de fato crê em Jesus, a conversão nos leva a imitar Jesus. E como é que a gente imita Jesus? Eu lembro de uma música que eu aprendi no meu tempo de infância, eu estudava no colégio católico, do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. A gente conhece essa música aí. Sorrir como Jesus sorria. É tentar ser como Jesus, embora eu nunca vá ser. E aí tem o fruto do Espírito Santo lá. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, etc, etc, etc. É o caráter de Cristo em nós. Como disse João Batista, que diminua eu e cresça Jesus em nós. Isso é imitar Cristo. A conversão também nos leva a ser modelo de vida, como os cristãos de Tessalônica eram para os outros. E tem gente hoje que é incoerente. Vou pegar uma situação bem recente agora, se você acompanhou. Robinho, né? Em 2002 fez aquele
aquela pedalada lá que deu no final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, deu pênalti lá. Robinho é acusado em primeira instância na Itália de violência sexual contra uma mulher. Foi contratado pelo Santos, de repente estourou esse negócio, os patrocinadores disseram, né? Um pulou fora e outros 7 disseram, se não suspender o contrato, a gente está fora do patrocínio do Santos. E aí eu vi uma imagem do Robinho com uma camiseta lá, Jesus salva, Jesus não sei o quê. Como é que é isso? Então, meu irmão, minha irmã, não adianta dizer que a gente é de Jesus e as nossas ações dizem o contrário. Porque qual é a Bíblia que os outros estão lendo na minha vida e na sua vida? Sim, a gente é falho. Mas qual é o testemunho que tem saído? O bom testemunho? As pessoas podem olhar para nós e dizer assim, poxa, essa pessoa realmente procura cumprir aquilo que crê? Ou a gente é tipo Flor de Lis, vou pegar um caso extremo aí, né? Que se auto-intitula pastora, cantora do Senhor, e está com uma tornozeleira eletrônica porque está acusada de envolvimento na morte do próprio marido e diz, isso aqui não quer dizer nada. Esse tipo de cristianismo a gente não precisa. Faz mal. E o pior é que os outros enxergam mais isso do que as coisas boas. A conversão nos leva a testemunhar na sociedade. Que diferença nós estamos fazendo? Se o Brasil cada vez está mais corrupto, mais injusto, é culpa nossa também. É fácil apontar para os políticos, né? Mas nós, como povo cristão, que diferença nós fazemos? Nós somos pessoas cristãs caracterizadas pelo trabalho resultante da fé? Puxa, a fé me leva a trabalhar pelo reino de Deus? Nós somos pessoas caracterizadas pela dedicação aos outros que resulta do amor? E amor aqui na Bíblia é ação, não é sentimento. Por isso que Jesus diz, ama o teu inimigo. Ninguém vai sentir amor pelo inimigo, né? Por quem nos oprime. Mas a gente vai agir em amor. Se importar com os outros. Nós somos pessoas caracterizadas pela perseverança que resulta da esperança na segunda vinda de Cristo e na plenitude do reino? Ou a gente nem pensa mais nisso? Como alguns grupos cristãos que querem o céu na terra, né? Pare de sofrer, aqui não vai ter mais nada, vai ser tudo bom e melhor. Mas esquece que o céu não é aqui. Então, para finalizar, meu irmão, minha irmã, antes de, entre aspas, tomar a cerveja, como diria Lutero, e aí você coloca qualquer outra coisa, antes de relaxar e fazer qualquer outra coisa, é quando o Espírito Santo continua agindo independente de nós, antes disso vem o testemunho da fé. Vem o testemunho da esperança, do amor, que nos move. Foi assim com o povo cristão de Tessalônica. E é assim que Deus quer de nós. Mas realmente tem sido assim para mim, para você? Para nós como igreja? Nós temos de fato nos movido a fazer a vontade de Deus? Ou estamos transformando o nosso cristianismo, vou pegar termos da Bíblia agora, em algo morno? Que Jesus diz assim, estou a ponto de vomitar? Numa luz apagada? Num sal sem sabor? Num fermento estragado? Ou seja, nós estamos transformando o cristianismo numa religiosidade morta, vazia, egoísta, sem reflexos fora? Que Deus tenha misericórdia, tomara que não. E eu termino dizendo, sopra sobre nós, Espírito Santo. Não permitas a nossa acomodação. Livra-nos de sermos pessoas cristãs e igreja que não fazem diferença alguma nesse mundo. Porque não foi para isso que Jesus morreu, mas foi para que a gente pudesse fazer diferença na vida de outras pessoas, assim como o Evangelho faz diferença na nossa vida. E que essa palavra seja comigo, com você, para a nossa reflexão, transformação e testemunho. Amém. E ainda pensando no que acabamos de ouvir, nós vamos cantar a música Vem, Espírito de Deus, que sopra sobre nós, que nos move a trabalho que vem da fé, que nos move a perseverança que vem da esperança,
que nos move à dedicação aos outros que vem do amor. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar o espírito da criatividade, força e ânimo na luta pela paz, dá coragem para a solidariedade aos sofridos que esta sociedade faz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar este povo que procura a verdade, necessita de conforto e vigor, da que alcance a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Criador dinâmico, vem sem demora, pelas ordens não te deixas reprimir. Vivifica o nosso alento nesta hora, dá-nos bons carismas para prosseguir. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, dá clareza para nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz que indica o alvo certo dessa estrada, e ao mundo novo com certeza nos conduz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Que o Espírito Santo nos revigore, nos anime, nos faça cada vez mais pessoas com alegria e com disposição para testemunhar do Evangelho. Amado Deus, damos-te graças pelo teu consolo, damos-te graças pela tua palavra que hoje recebemos, damos-te graças por esse momento de reencontro com irmãos e irmãs na fé, aqui no templo, também com as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Abençoa cada pessoa, cada lar aqui representado, ou de quem nos acompanha na transmissão. Supra as necessidades, protege, dá força e ânimo para o trabalho resultante da fé, para a perseverança que vem da esperança eterna, para a dedicação ao próximo que vem do amor incondicional. Faz-nos, Senhor, comunidade, igreja, atuante e vibrante, para a tua honra e tua glória. Mas também mostra-nos que há um momento de a gente sentar, de fazer outras coisas e deixar o Espírito Santo agindo, porque Ele age independente de nós e apesar de nós. Lembramos de pessoas enfermas, lembramos de pessoas que sofrem, seja qual for o motivo, lembramos das situações de miséria, de injustiça, de opressão, de violência. Tem misericórdia. Agradecemos também pelas esperanças que o Senhor nos dá, pelas respostas de oração, pelas palavras que nos vêm e nos dão alento e esperança. Obrigado por tudo que somos e tudo que temos. Sê conosco ainda nesse dia, nessa semana que temos pela frente. O mais que está em nossas mentes e corações, Tu conheces. Mas nós agora vamos levar isso, o que temos a agradecer, a louvar, a pedir por nós e por outros,
por meio da oração que Jesus nos ensinou. E nós, quem pode aqui, se coloque em pé, para que a gente faça essa oração em conjunto, nos irmanando a irmãos e irmãs na fé. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, a alegria, a esperança, o ânimo, o consolo que dele vem, hoje e sempre. Amém. A comunidade aqui pode se sentar. E nós vamos então encerrar o culto cantando o próximo hino, que fala de olhar, né, dos olhos, das mãos, dos pés, das vozes, enfim, de tudo, para servir ao Senhor com alegria e servir ao próximo. Então vamos cantar esta música. Dá-nos olhos claros, que vem o irmão. Dá, Senhor, ouvidos, que dão atenção. Mãos que aprenderam dores a aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar. Pelos dons que deste, graças ao Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Quero agradecer a sua presença, a sua participação nesse culto, você também que nos acompanhou pelo YouTube. Desejamos aí que todos tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos na paz, na bênção, na graça, na esperança do nosso Senhor. Amém.